Olá! Nesta nossa aula estaremos lidando com o ING, sendo utilizado com os verbos em múltiplos contextos. Tudo bem? Então, vamos lá. Mais comumente usamos o particípio presente, que é o nome que vamos utilizar para nos referirmos ao ING de uma forma mais técnica. Nós utilizamos o particípio presente como um elemento em todos os verbos contínuos, ou, na realidade, verbos que expressam a ideia de continuidade, de progresso. Temos o exemplo do presente contínuo, do passado contínuo, do futuro contínuo, dentre outros. Então, vejamos. O verbo auxiliar indica o tempo verbal. Então, veja este exemplo aqui. I was playing computer games all night. O was é o verbo auxiliar nessa sentença e que, portanto, nos permite compreender que aqui estamos nos referindo ao passado. Eu estava jogando, não é? Então, o verbo auxiliar indica o tempo verbal, enquanto o particípio presente permanece imutável, indicando a ideia de continuidade. Então, independente se estamos falando no presente, no passado ou no futuro, o ING é constante no verbo. É o verbo auxiliar antes deste verbo que tem o ING no final, que indica o tempo verbal, que indica se estamos expressando no presente, no passado ou no futuro, ou de qualquer outro tempo verbal possível, ok? Então, temos I was playing computer games all night, com o was, indicando que aqui estamos tendo a sentença no formato past continuous. O particípio presente é formado pela adição de ING à forma base do verbo. Para verbos que terminam em "é", removemos o "é" e adicionamos o ING. Então, simplesmente temos a substituição do "é" por "i" e depois adicionamos o NG. Então, like se torna liking, write se torna writing. Para verbos com uma sílaba, terminados em uma vogal seguida de uma consoante, duplicamos a consoante, ou seja, essa última letra da palavra, e adicionamos o ING. Então, vejamos, temos o sit. Sit é uma palavra de somente uma sílaba. Swim é também uma palavra de somente uma sílaba. E termina em vogal, no caso de sit, e consoante, T, ou T. Eu comecei em português e depois fui para o inglês, mas você compreendeu, não é? I e T. Depois temos o swim, que também termina em vogal consoante. I, consoante, M, desculpa. I, vogal, M, consoante. Swim. Tendo isso em vista, já que temos uma sílaba, uma palavra monossilábica terminada em vogal seguida de consoante, duplicamos a última consoante, ou seja, a última letra, e adicionamos depois o ING. Então, sit se torna sitting, com 2 T's. E swim se torna swimming, com 2 M's. Tudo bem? Perfeito. Para verbos que terminam em IE, substituímos o IE por Y e adicionamos o ING. Então você tem o lie se tornando lying e o die se tornando dying. E em especial a palavra die, ela é uma palavra que as pessoas muito frequentemente erram. Die em inglês significa morrer. E muito frequentemente quando elas estão escrevendo a palavra morrendo, seja em qual conjugação verbal for, elas mantêm o E e adicionam o ING. Mas quando você tem verbos que terminam em IE, você precisa de substituir o IE por Y para só depois adicionar o ING. Então, lie se torna lying com Y, não mais IE, e die se torna dying com Y, não mais IE igualmente. Agora, o particípio presente é usado não apenas para formar tempos verbais. E isso é importante, é aqui que entra o ponto que muitas vezes as pessoas se confundem, porque elas pensam que o ING é utilizado como o gerúndio e, portanto, é utilizado somente naqueles contextos mais óbvios, como, por exemplo, o present continuous, past continuous, future continuous, como I am speaking English, she was speaking English, we will be speaking English. Esses são os contextos mais normais de utilização do ING, mas existem outros mais peculiares que causam muita confusão. Então, vamos lá. Ele pode ser usado, ou seja, o ING, para, primeiramente, depois dos verbos de movimento e posição, e aí, geralmente, esta ação em ING é expressada após o verbo to go. Então, vejamos aqui essa sentença. She went shopping, ou seja, ela foi fazer compras. Você então tem aqui o verbo go, que está no passado, mas ainda assim continua sendo go. Went é o passado de go.
E aí você quer se referir à atividade de fazer compras, uma atividade que ela foi fazer. Pois bem, esta atividade é expressada com ing. She went shopping. O mesmo ocorreria, por exemplo, se você quer expressar a atividade pescar, por exemplo, em inglês, to fish. Então, se você quer dizer eu vou pescar, você pode dizer I will go fishing, não é? Ou seja, eu vou fazer a atividade de pescar, não é? Perfeito. E mesmo no presente, se eu chego para você e falo vai pescar, go fishing, não é? Claro, isso seria um imperativo formado desta forma, mas ainda assim, perfeito. Verb to go, seguido da atividade em si que estamos nos referindo com ing. Go fishing. Excelente. Agora, continuando, they came running towards me. Então, temos aqui o verbo to come, que é uma variação do verbo go, e definitivamente aqui também é expressado, e logo após dele temos a atividade em si com ing igualmente. E aqui não tem absolutamente nada a ver com o tempo verbal. Aqui o ing está sendo utilizado para indicarmos atividades, não necessariamente sentenças conjugadas em um determinado tempo verbal. Então, shopping e running não mais são tempos verbais, são na realidade atividades aqui expressadas. Tudo bem? Continuando. Utilizamos o ing após verbos de percepção, ou seja, quando percebemos que algo está acontecendo, seguindo o padrão do verbo, mais o objeto, mais o particípio presente. E assim, temos estes exemplos. We saw him moving the lawn. Ou seja, nós vimos ele movendo a grama, organizando a grama, fazendo a grama. Pois bem, você tem aqui o moving sendo utilizado logo após o him, que é o objeto. Então, você tem we, sujeito, saw, verbo, him, objeto, moving, particípio presente. Então, se você tem um verbo sendo feito em direção a alguém, e este alguém é expressado através do objeto, him, her, them, não é? Logo depois, a atividade em si feita é no formato ing. We saw him moving the lawn. E um outro exemplo, Liz heard someone singing. Ou seja, Liz escutou alguém cantando. Pois bem, você tem o verbo que a Liz executou, hearing, no passado heard. Depois o objeto da sentença, someone. Por último, a atividade em si que este objeto estava executando, singing. Tudo bem? Então, we saw him moving the lawn. Liz heard someone singing. Usamos o ing após verbos de movimento, ação ou posição, para indicar uma atividade feita simultaneamente à primeira atividade mencionada. Então, vejamos. He sat looking at the pedestrians. Então, você tem aqui, mais uma vez, verbo de movimento, ação ou posição para indicar uma atividade feita simultaneamente à primeira atividade mencionada. Então, você tem a primeira ação, he sat. Não temos mais, então, aqui nenhum objeto, como vimos nos últimos exemplos. Estamos aqui falando de uma outra situação. Você tem o sat, he sat, no passado, né? Ele sentou. Esta é a primeira ação. E, simultaneamente a esta ação de estar sentado, ele estava observando os pedestres. Então, he sat looking at the pedestrians. Ou seja, ele sentou e ficou observando os pedestres. Um outro exemplo. Julie walks reading her newspaper. Então, você tem aqui a Julie anda e caminha também, pode ser interpretado dessa forma, lendo o seu jornal. Então, você tem essas duas atividades, walking and reading, ocorrendo de forma simultânea, feitas pela mesma pessoa. Então, essa segunda e simultânea atividade feita após uma primeira ser expressada também é com ing. Tudo bem? Podemos utilizar o ing também como um adjetivo, ou seja, a característica. Aqui, então, é ainda mais distante do contexto de verbo, de ação, de conjugação verbal. Vejamos. Have you heard of that amazing movie? Então, você tem aqui o amazing sendo uma característica, ou seja, um adjetivo do movie. Temos, então, o ing aqui. E, igualmente, the family was trapped inside the burning barn. Não é? Ou seja, a família estava presa dentro do celeiro em chamas. Então você tem aqui o burning com ing, em chamas, sendo uma característica, um adjetivo de barn, celeiro. Não é? The family was trapped inside the burning barn. Perfeito? Então, temos aqui
o ing sendo utilizado como adjetivo igualmente. Temos o ing também usado para explicar a causa ou motivo de algo. O particípio presente é usado no lugar de uma frase começando com as, since ou because. Ou seja, você tem aqui o ing sendo utilizado para indicar o motivo pelo qual algo ocorre ou alguém faz tal coisa. Então, vejamos aqui. Feeling hungry, I made myself a sandwich. Ou seja, sentindo fome, eu fiz para mim mesmo um sanduíche. Este feeling hungry passa a mesma ideia de I made myself a sandwich because I was hungry. Ou seja, eu fiz para mim um sanduíche porque eu estava com fome. Então, trocando a sequência dos elementos, indicando o motivo pelo qual você fez determinada ação com o ing, se esse motivo for uma ação, como por exemplo sentir fome, você substitui com o ing a necessidade de você utilizar algum conector de justificativas, como because ou due to, e por assim em diante, ou as, tudo bem? Então, continuando. Knowing that his roommate was coming, James cleaned the living room. Ou seja, sabendo que o seu colega de quarto estava chegando, James limpou a sala. Então, você pode interpretar essa sentença com este knowing no começo dela, indicando a ideia de James cleaned the living room as he knew that his roommate was coming. Este as é somente um outro exemplo de expressão de justificativa. Você poderia colocar o because aqui também e seria perfeito. James was cleaning the living room because he knew that his roommate was coming. Então não há nenhuma modificação, somente adicionamos aqui o as para variedade, mas ainda assim a dinâmica é a mesma. ing sendo utilizado para mostrar motivos. Se este motivo ou justificativa for uma atividade, uma ação, indicando então essa ideia de progresso. Tudo bem? Perfeito. Tendo isso em vista, então, temos as aplicações do ing sendo devidamente revisadas. O mais importante é você compreender que, ao mesmo tempo em que o ing mais obviamente é utilizado para indicar gerúndio, ele não é exclusivamente utilizado para isso. E existe um motivo pelo qual você tem isso acontecendo em inglês, por mais que isso possa aparentar que nada mais é do que uma coisa que tem como objetivo complicar a sua vida. Na realidade, o ing é utilizado em vários contextos além do gerúndio porque é a única opção que você tem se você quer ser o mais direto ao ponto. A língua inglesa é uma língua bem pragmática, uma língua bem seca. Ela, por conta de buscar ser a mais eficiente possível, ela corta várias coisas ou reutiliza várias coisas em diferentes contextos. E o ing é um exemplo disso. Se você quer uma terminação de palavra que automaticamente, quando você a adiciona, a palavra já expressa essa ideia de continuidade, a sua opção na língua inglesa é somente uma, o ing. E é exatamente por isso que em múltiplos contextos fora da conjugação verbal, como por exemplo present continuous, você tem a necessidade de expressar essa ideia de continuidade também, o ing é o que você utiliza e, portanto, expressa a ideia de continuidade da forma a mais direta ao ponto possível. Tudo bem? Então, muito obrigado.